Então, gente, o que vai acontecer aqui, né? A aula de hoje, como eu disse, vai ser sobre aprendizado profundo. E o objetivo de hoje é apresentar um pouco do histórico e algumas funcionalidades básicas de aprendizado profundo, tá? E as aulas são baseadas. Eu peguei todos os slides, eu peguei os slides do Justin Johnson para apresentar para vocês aqui, tá? Que ele está em Michigan agora. Como eu disse, ele trabalhava com a Fei Fei Li em Stanford antes, né? Mas ele é muito bom. Ele é um cara sensacional, ele tem muito conhecimento, ele tem uma didática fantástica, tá? E o objetivo vai ser introduzir o assunto para vocês entenderem como é que redes neurais funcionam. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser apresentar para vocês o tópico de aprendizado profundo, tá? Não vai ser o objetivo apresentar nuances, detalhes de implementação, pela seguinte razão, porque a gente tem que ter um curso inteiro para poder ensinar aprendizado profundo para vocês em detalhes. Mas eu quero dar uma introdução suficiente para vocês se sentirem confortáveis a pegar materiais e conseguirem usar, tá? E o tópico aqui eu vou seguir o modelo aí do Justin, né? Do Justin Johnson, que ele usa, principalmente no começo das aulas dele, aprendizado de máquina para visão computacional no contexto de classificação, tá? E por que que é assim? Porque historicamente foi a primeira aplicação que foi utilizada para classificação, que aprendizado profundo foi usado. E depois ele se espalhou para todas as aplicações de processamento de imagem e visão computacional, tá? Então, mas aí conforme o semestre for seguindo, eu vou introduzir aqui as redes e as arquiteturas principais para as diversas aplicações que a gente for estudar, que aí vai ser segmentação, né, que é o tópico que, um tópico quente que a gente vai estudar, e também para a classificação em si, depois eu vou destacar um pouquinho mais as redes mais atuais ou algumas outras que a gente já viu aqui, eu vou aplicar melhor, né? Mas a gente vai ver os métodos clássicos também. Esse é o objetivo, tá? Então, por isso, o que eu recomendo? Se vocês quiserem assistir o curso inteiro, assistam esse link aqui, ou pode buscar pelo nome dele, né? E também vocês podem procurar o livro do Goodfellow, Benjo e Corville, tá? É um livro grátis de aprendizado profundo. Esse livro aqui não é especificamente de visão computacional, mas tem algumas aplicações lá também. Mas ele é útil, é um livro útil porque ele é mais profundo, né, do que uma videoaula. Aí ele desseca mesmo o assunto, tá? Mas eu gostei muito das videoaulas do Justin, eu assisti praticamente todas para preparar as aulas para vocês, até porque ele fala de coisas bem mais modernas, né? Ele parte de tudo que aprendeu e como é que está o estado da arte. Então, gente, para começar aqui, a gente vai começar a ver um pouco de histórico do aprendizado profundo. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre o problema de classificação de imagens. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o classificador linear, que ele é a base para a gente criar as redes. Depois eu vou falar do problema de otimização desses classificadores, que também é usado para as redes. Aí eu vou entrar em propagação reversa, né? Ou retropropagação, que é um tópico importante, mas eu vou entrar bem suave nele. E a gente vai terminar com redes convolucionais e arquiteturas de redes convolucionais. Vou falar de tudo isso numa aula, mas então vai ter que ser bem... eu escolhi poucos slides aqui do Justin, até aí eu vou falar pouca coisa em cada um deles, porque senão a gente não dá tempo de cobrir tudo, é muita matéria, né? E a gente, como tem uma aula só para falar sobre isso, o nosso cronograma, então eu vou direto ao ponto, tá bom? Se tiverem perguntas, podem fazer aí, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Então, basicamente, de onde veio, né, a ideia de redes neurais? Ela teve uma inspiração na biologia para imitar a visão de mamíferos, né?
Se observou que os mamíferos eles têm a visão, tem uma resposta neurológica forte quando tem bordas, né? Quando eles enxergam bordas em objetos. Você enxerga o objeto pela borda deles. Então eles imitaram isso, criando os conceitos de é, redes neurais, né? Baseado nessa visão. E aí, em 1963, começou a dizer. Agora, nota que nessa época aí, os computadores eram relé, né? Era um botão, não tinha nada, né? Não tinha computador igual tem hoje. Então, muito embora assim, era muito teoria, e depois a gente vai entrar um pouquinho na implementação prática mesmo, né? Então, primeiro a gente está vendo o lado teórico, que nessa linha aqui, a gente está vendo aqui na parte de cima da linha. Aí, em 63, o modelo interessante do Larry Roberts, né, foi de a gente detectar como detectar bordas e pontos de interesse em objetos para descrever. Aí veio a ideia de a gente usar descritores, que nessa imagem aqui a gente está vendo, a gente pode descrever esse objeto por as arestas dele ou por pontos de interesse, simplesmente. Né? E aí a gente consegue simplificar vamos dizer, a maneira como a gente faz a interpretação dele. Depois de um tempo, né, aí surgiu a ideia do David Mars, e esse daí ele foi uma resposta a um desafio que ele fez, e é uma ideia ousada para a época dele, que ele finalmente usou a ideia de detecção de arestas. Esse daqui é um dos detectores de arestas de bordas que a gente não viu, mas tem nos livros, na literatura. Né? Que ele conseguiu detectar arestas, depois formar uma visão 2D e meio, né, do objeto e depois fazer um modelo 3D. Essa era a ideia que ele tinha na época, nem tinha máquina para isso, né? Mas aí que surgiram as primeiras ideias nesse sentido. Depois, nos anos 70 e 79, né, aí surgiu também a ideia, lá, 73, desculpa, do Fischer, né, e do, eu não sei falar esse nome, é o Schlager, tá cheio de trava-língua hoje na aula. Né? E aí eles também fizeram representações de pessoas por meio de grafos. Então, essas ideias aí, inclusive a gente viu o artigo de esqueleto multiscala hoje, vieram mais ou menos dessas décadas aí atrás, né? O pessoal já estava pensando nisso e como resolver problemas. E usava cilindros também, né, para representar uma pessoa. Aí depois veio o Cunning, que vocês conheceram, que a gente viu na sala de aula, a gente implementou esse método, né? O detector de Cunning para melhorar a detecção de arestas e reconhecimento de objetos. Pelas arestas a gente consegue saber que objeto que tinha. Né? Já é de 86. Em 97 começou essa idade que a gente estudou hoje, que é a idade de representação de grafos, e também de essa normalized cuts é um dos métodos que ficavam bem famosos para segmentação. Depois dele surgiram o graph cuts e IFT, o fuzzy connectedness e vários outros métodos que level sets, etc, que eram usados para ficaram famosos nessa época em 2000. Então foram 2 décadas de bastante desenvolvimento nessa área, né? Vocês já viram que a gente já começou a trabalhar nos anos 90 com imagens mesmo, mas a resolução era bem pequena, tá? As imagens eram de resolução 300 por 200, no máximo VGA, né? Tinha muita coisa não quando estava nos anos 90. Aí nos anos 2000 surgiu um algoritmo que a gente já vai estudar também mais para o final do curso, que é o SIFT, que é um algoritmo de extrair descritores de objetos de modo que você conseguiria encontrar eles em qualquer posição, né? Que os descritores fossem variantes, a rotação, translação e deformações, né? E aí esse paper ele ficou extremamente famoso em 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ficou na crista da onda há muito tempo, né? Muita gente que pesquisava, alguns colegas meus, né?
E aí, outro método que a gente já viu o paper, né, para vocês verem que eu estou trazendo as coisas relevantes aqui da literatura para vocês, o Viola Jones, né, que foi o de detecção de faces, apareceu em 2001. E o pessoal começou a perceber, com esse paper do Viola Jones, justamente isso, que a gente precisava de métodos que fossem mais simples e que fossem eficientes. E aí teve duas ideias interessantes, né? A árvore de decisão, nesse paper aí que a gente estudou, vocês devem lembrar, e o conceito da imagem integral. Bom, aí depois a gente já está entrando agora para 2007, que é a época que surgiu, né, ou ressurgiu as redes neurais. Por que eu estou dizendo ressurgiu? Porque elas são antigas, né, são da década de 50. Mas o pessoal tinha perdido interesse na época, nos anos 60, porque teve um artigo que provou que nem todas as funções eram possíveis fazer com uma rede neural, com um neurônio. Só que o pessoal não leu o paper direito, não percebeu que, na verdade, era possível fazer as funções desde que você usasse mais neurônios. Né? Mas aí começou a voltar e começou a aparecer desafios para identificação ou classificação de imagens. Você conseguia identificar qual objeto que era. Tá? E aí a gente começou a ver um grande crescimento nesse desafio Pascal, a partir de 2007, de acurácia, né, de acerto dos métodos. Né? E rapidamente eles começaram a acertar bastante. E aí, depois disso, em 2009, surgiu a Imaginet, que foi um projeto, eu assisti a uma palestra, né, de uma das autoras principais, que o pessoal eu assisti foi no congresso na área do ICIP, né, que é o International Conference on Image Processing, é a maior conferência de processamento de imagens do mundo. E ela falou lá que quando ela chegou com essa ideia de criar essa base, o pessoal achou que ela estava louca, né? Mas o que mudou foi que em 2009 começou a popularizar os smartphones, né? Então começou a ter muita imagem. E aí ela começou a criar essa base de dados que na época era monstruosa, mais de 1 milhão de imagens. E aí surgiu o desafio, né? O que você está vendo nessa imagem? Nesse exemplo aí a gente está vendo a criança lá com um tambor, né? Com, vamos dizer, uma bacia de aço. Né? E aí você tinha que identificar a bacia de aço, fazer o seu método dizer que isso é uma bacia de aço. Em 2009, então, surgiu esse desafio do Imaginet, tinha 1.000 classes diferentes e 1 milhão de imagens. E aí, em 2012, né, de repente surgiu um método lá que destruiu, ou que teve quase metade do erro que teve no ano anterior. E o que aconteceu foi a introdução de aprendizado profundo, em 2012. Não a introdução em si, né? Foi um pouquinho antes, mas foi a introdução do aprendizado profundo para esse problema de classificação de imagens geral. Porque já tinha algumas aplicações antes, eu vou até falar um pouquinho delas depois. E vocês veem que o AlexNet está na linha de baixo, porque aqui a gente vai começar a ver agora a parte de aplicações, né? Os avanços na rede em si, como é que as redes neurais elas foram avançando para chegar aqui. E nesse ponto do tempo, 2012, é o que todo mundo percebeu. Caramba, o cara arrebentou com essa rede. Né? E aí, no ano seguinte, alguém pegou a rede dele, melhorou e destruiu de novo. E fizeram isso, começou a dominar. E a partir de 2014, mais ou menos, que eu me lembro, as redes neurais só se falava disso nas conferências de imagens. Né? Até teve uma conferência que eu fui em 2018, que era o CAI, não era o CAI, é o ICIAP, que é também uma conferência grande, foi na Itália, e na época um dos palestrantes ele falou que ele estava explicando o método dele, e alguém perguntou, tá, mas eu não entendi como é que era como é que é a arquitetura da sua rede, a topologia. E aí ele falou assim, não, eu não uso rede neural no meu método. Quer dizer, estava todo mundo tão acostumado com rede
porque achavam que rede estava simplesmente já usando em tudo. E em 2017, 2018 já estava nesse nível. Né? Eu, como sou bem de raiz, assim, eu ainda continuei trabalhando bastante com processamento de imagens e ainda trabalho em outras áreas. Né? Eu também já trabalhei com o aprendizado profundo, mas o meu interesse principal é também desenvolver métodos clássicos. Né? Eu gosto muito dessa área aí, tá? E também de avaliação. Bom, dito isso, então, aí, como é que era a rede, né, do AlexNet? Era esse desenho aí. Inclusive no paper esse desenho está cortado, né? A rede dele está cortada ali a parte de cima da imagem. Eles já colocaram assim errado. Esse desenho aqui é uma rede que tem algumas camadas. A gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona essas camadas. Mas basicamente do lado esquerdo você tem uma imagem e do lado direito você vai ter um número. Você vai ter 1000 números. E desses 1000 números, o número que tiver com maior valor é o valor da classe dentre as 1000 classes que essa rede consegue identificar. Então, voltando agora na questão da rede mesmo, agora a gente vai voltar e começar a passar essa linha do tempo, mas falando um pouquinho de redes. Né? Ela começou com o Perceptron, que eu tinha falado para vocês, que usava potenciômetro, usava dispositivos mecânicos, né? Então era um negócio bem rústico, bem complicado. E ele que abriu a porta para começar os classificadores lineares. Esse daí foi um dos primeiros, né? Foi criado, se não o primeiro, em computador. E aí, em 69, esses dois autores aí, o Minsky e desculpa o nome de novo, o Parpey, não sei como é que fala, né? Eles mostraram que o Perceptron não podia fazer a função XOR. Você não tinha como traçar uma linha e separar as duas classes, a verde e da azul, nesse gráfico. E aí, por causa disso, acabaram perdendo o interesse em redes neurais. Só que o pessoal não viu que, na verdade, se você usar uma rede, um perceptron, multilayer perceptron, você consegue resolver esse problema do XOR. Né? Se você traçar mais linhas, você consegue cortar. Então, note que o pessoal, por mau entendimento, meio que abandonou essa ideia por muitos anos. Olha aí, nos anos 80 é que surgiu alguma teoria interessante, né? Que aí foi o Fukushima, que era um autor japonês, ele veio com a ideia de fazer uma rede neural usando o quê? O que a gente já estudou lá no comecinho do nosso curso, convolução. Eles usaram uma rede que tinha convolução, então passava assim para cada um dos níveis da rede aqui são, por isso que fala rede neural convolucional também, né? Que chama CNN, que a gente vai ver hoje. A AlexNet é uma delas. Você pega a imagem, faz várias convoluções dela, e depois você pega o resultado da convolução e faz outra convolução em cima, e vai repetindo isso até você chegar no final. E você também pode faz uma operação que chama pooling em algumas camadas, que é uma sumarização, né, dos resultados. Você pega uma região, por exemplo, um quadrado, e fala assim, olha, eu quero o máximo daqui para jogar aqui. Ou um círculo, eu não sei exatamente como é que está nessa representação de tal pooling aí, né? Mas era essa a ideia, fazer a convolução e depois fazia o pooling de uma camada para outra, que é uma sumarização para diminuir o tamanho e também diminui com o pooling, você diminui a quantidade de parâmetros e o esforço de processamento que você precisa para fazer a classificação, executar, né, a sua rede, ou treinar a sua rede. Depois, olha, e aí foi em 86, aí tem esses três autores aí, que eu não vou falar o nome, né? Que eles desenvolveram a ideia de backpropagation. O que é backpropagation? É uma ideia de você, como é que você treina a rede? A rede, basicamente, você joga uma imagem, lá no final ela vai dizer para você qual é a classe que pertence a essa imagem. Se ela acertar, bem. Se ela errar, o que você precisa fazer? Você precisa ajustar os parâmetros dessa rede para que ela mude o resultado final, para aquilo que você quer. Esse método aqui de propagação reversa, né, o backpropagation,
ela foi o quê? Você pegar o resultado final e você conseguir, por meio de cálculo, fazer uma estimativa de qual é a mudança de parâmetro que vai fazer com que aquela entrada fique mais próxima ou dê o resultado da saída que você estava esperando, quando dá o resultado errado. Então, esse método aqui ele foi muito poderoso por duas razões. Primeiro, porque ele simplificou as coisas, e segundo, porque ele deu uma ferramenta que fosse de baixo custo para conseguir treinar a rede, né, com mais baixo custo. Aí, voltando para as redes, então, né, em 98, aí eu vou falar desse cara aí, é um pesquisador, né, o Lecan. Eu conheci ele numa conferência, eu almocei junto com ele, numa conferência no Peru, no CIARP. ele, ele parecia tiete, né, em volta dele, a molecada lá toda da pós-graduação querendo praticamente um autógrafo dele, né, querendo trabalhar com ele. Mas o que acontece, né? Principalmente nos anos aí de final de 2010, ele estava muito na questão de Natal, né? Ele é muito conhecido, ele ganhou um prêmio, ele ganhou vários prêmios. Então o Lecan, ele desenvolveu uma rede neural convolucional, que ela ficou bastante famosa para identificar dígitos numéricos escritos à mão. E o paper dele ficou tão famoso e foi tão prático que uma grande parte da rede de bancos dos Estados Unidos começou a usar o método dele para ler os cheques que eram depositados para já fazer compensação de cheque. E o acerto era muito bom. Então ele fez esse artigo aí e ele usou uma arquitetura que é praticamente a mesma que o AlexNet usou depois, né? Então ele deu um pontapé inicial, assim, por assim dizer, ele ficou conhecido aí nessa parte. Aí já nos anos 2000, né, principalmente em 2006, é que apareceu, foi cunhado o nome aprendizado profundo. Por quê? Porque assim como o Lecan tinha feito o AlexNet, agora a gente está usando aquela rede neural, o Perceptron, que era um neurônio só, você está usando muitas camadas, né, numa rede. E aí por isso que virou o nome rede neural profunda, né, o aprendizado profundo. Porque você tem muitas camadas de aprendizado para você conseguir chegar ao resultado. E aí, enfim, né, depois a gente chega no AlexNet de novo. Agora, o que foi possível, o que tornou possível chegar aqui, né, em questão de recursos? Tem três coisas importantes. Em 2006, mais ou menos, quando surgiu o aprendizado profundo, um pouquinho mais, até 2012, né, os computadores começaram a chegar no nível mais próximo do que a gente tem hoje. Por que eu digo isso? Né? Porque até 2010, 2012, os computadores eles progrediam numa razão muito mais rápida que hoje. Tá? Hoje você consegue ficar com um computador mais antigo, usar ele para diversas aplicações. Antigamente, quando saía a diferença de um Pentium 2 para um Pentium 3, ou de um Pentium 3 para um Pentium 4, se eu pegar mais antigo ainda, dos 386 para 486, 486 para Pentium, era um abismo. Não tinha como você ficar com um computador mais lento, era muito pior. Né? E hoje, assim, a diferença não é tanta em relação ao que era antes. Não por causa da questão que as mudanças de arquitetura de computadores eram monstruosas, né, de uma etapa para outra que ia pulando. Até que alguns limites de arquitetura de computadores foram atingidos, né? Então, a partir do Pentium, o que aconteceu foi que a gente não viu muito aumentar a velocidade dos processadores, né? Vocês podem ver que hoje em dia ainda tem processadores de 3, 4 GHz. Isso aí, historicamente, não mudou muito nos últimos anos, na última década, né? Não mudou. O que aumentou foi a quantidade de núcleos, talvez, e aí também o que cresceu bastante depois foi a questão das placas gráficas. Elas ainda estão avançando numa razão bem alta, né? Elas estão sendo melhoradas bem mais do que os processadores. Só um parênteses, foi o processador M, né, da Apple, que teve um grande avanço aí,
mas depois deu uma estagnada por causa da crise dos chips e um monte de outras coisas que a gente não sabe todos os detalhes ainda, a história ainda vai contar. Mas, enfim, né, eles acabaram com o paradigma CISC e voltaram para o paradigma RISC, que tomara que fique mesmo, né? Que a Intel e a AMD também vão para esse lado aí para enterrar de vez esse paradigma CISC. Mas então toda essa mudança aí de hardware foi um fator importante para que a gente pudesse ter aprendizado profundo, tá? Os computadores simplesmente não tinham condição de calcular, fazer a quantidade de contas que você precisava. Porque é basicamente o que você está fazendo com rede profunda. Você está dando para o computador uma quantidade tão grande de variáveis que ele consegue meio que decorar as coisas que ele já viu e fazer uma associação entre elas. E aí, quando chega uma coisa nova, ele consegue associar com as coisas antigas que ele já viu e ele pode dizer o que é mais próximo daquilo. Tá? Basicamente isso. Mas não foi só isso, como a gente viu na aula aí, né, principalmente na parte de baixo, questão de propagação reversa e outras coisas também de algoritmos. As linguagens de programação evoluíram muito, né? Quem diria, né? Hoje você programa em Python, você faz um programa para você fazer uma comunicação em rede em, em meia página, né? De um documento. Enquanto que antigamente, quando você fosse programar assim em C, você demorava muito. E Assembly, então, nem se fala, né? Não tinha condição. Então, a evolução também na parte de algoritmos foi muito importante para que a gente chegasse nesse ponto de desenvolvimento. Né? E também, um outro fator, que eu concordo com isso com o Justin, né, que ele fala na apresentação, é a questão dos dados. Tem uma abundância muito grande de dados, igual eu falei para vocês lá na época que a ImageNet foi criada, né? A ImageNet, isso, que a base de dados dela foi criada, mais de 1 milhão de imagens. Se não tivesse a revolução das câmeras, dos dispositivos móveis e de sensores, né, dificilmente a gente teria condições de treinar os modelos. Esses modelos precisavam de muitas imagens para ser treinados. Tá? Então, esse é mais ou menos o histórico que a gente tem. E aí, agora a gente vai entrar na parte da implementação dos métodos. Tá? Eu quis dar esse parênteses um pouco grande de histórico, até para vocês terem um contexto, senão eu vou começar a falar aqui das redes, vocês não entendem nem do que eu estou falando. Né? E eu vou falar mais de classificação na última aula, só que aí eu vou focar mais em outros métodos clássicos de classificação. Um deles, inclusive, o Justin, ele fala no começo, que é o KNN, ele tem uma aula sobre ele, se vocês quiserem assistir, é ótimo. Esse KNN é um dos métodos bons e úteis que a gente usa até hoje. Né? Ele é muito simples de implementar. A gente vai implementar ele também aqui nas nossas aulas, se a gente tiver tempo. Então, classificação de imagens. Né? O que é a classificação de imagens? Como eu disse antes, é você ter uma imagem na mão e você dizer para ele qual é o tipo, qual é a classe, né, que essa imagem pertence. Tá? Isso daí usa o quê? Usa aprendizado de máquina, né? Que é o quê? Você vai ter uma coleção de dados e você vai usar o aprendizado de máquina para treinar um classificador. Você vai treinar parâmetros, vamos dizer assim, vai organizar ou refinar os parâmetros, ajustar parâmetros para que o classificador saiba identificar qual é a classe das imagens. Né? Esse aqui é um exemplo do KNN, que ele é apresentado, né, na aula do Justin Massa. Essa aula é grande, tá? Eu vou fazer um grande resumo dela. Mas, basicamente, você seleciona a classe nesse método de KNN, e pensa que isso aqui é um espaço de características. Para vocês saberem o que é espaço de características, a gente vai ter mais para frente também. Eu vou explicar em mais detalhes. Mas pensa que isso daqui é como se fosse assim, de um lado aqui é o brilho da imagem, do outro lado aqui é o tamanho dos objetos, né? E aí você vai, do objeto que você está localizando. E aí você vai dizer assim, olha, de acordo com o brilho e o tamanho do objeto, eu vou posicionar ele nesse espaço, onde vai cair a minha próxima imagem. Cai aqui. Bom, se caiu aqui, esse método KNN, o que ele vai dizer? Qual é o elemento mais próximo dele? Esse aqui.
E qual é o rótulo desse? Esse aqui eu já sabia o rótulo, tem um conjunto de treinamento que são essas bolinhas que estão aqui. Então eu vou pegar dentro do meu treinamento qual é o mais próximo de uma outra que eu não sei o rótulo, e eu vou dizer, olha, já que esse rótulo desse ponto é mais parecido com esse, então ele pertence a esse objeto aqui. Agora, como o método chama KNN, tem um parâmetro K, né? Se você pegar agora nesse exemplo, agora você não vai pegar mais o ponto, você vai pôr o ponto e não vai pegar mais simplesmente o elemento mais próximo. Mas vai pegar a maioria a classe da maioria dos mais próximos entre 3. Então, se ele cai aqui, esses 3 são os mais próximos, eles 3 são azuis, então o ponto que está aqui também é azul, ele está pertencendo à mesma classe. Se o ponto cai aqui, por exemplo, vamos por até aqui, ó, de repente os 3 mais próximos dele são esses 3. Aí ele tem 2 azuis e um vermelho próximo. Bom, então ele é da classe do azul. E assim por diante. E esse K, você pode escolher qualquer número. Se você escolher K maiores, você vai ter vamos dizer assim, os contornos mais suavizados, né? Você vai suavizar a região do espaço onde que o ponto está. Quanto maior o K, mais próximo vai ficar o seu classificador de um espaço bem suavizado. Quanto menor o K, você vai ter um espaço bem mais entrecortado, que vai parecer mais com as amostras do treinamento que você viu. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, tem um monte de coisa para ver nessa imagem aqui, mas a gente vai só focar nas coisas mais importantes aqui, tá? E aí, o que acontece? Todos os classificadores, eles têm parâmetros e hiperparâmetros, tá? E a gente precisa ajustar esses parâmetros e hiperparâmetros para a gente conseguir resolver o problema. No KNN, por exemplo, você tem o hiperparâmetro, que é o K, né? E aí também você tem a questão da métrica de distância que você vai usar. Você vai usar, como é que você calcula a distância entre os pontos? Pode ser a distância euclidiana, mas não necessariamente, né? Igual foi perguntado durante a apresentação do artigo hoje, lá, do esqueleto Monte Scala. E outra coisa importante também, quando você trabalha com classificadores, com classificação de imagens, é como você vai tratar os seus dados, tá? Esse daqui é um esquema que normalmente se faz, que você faz uma validação cruzada. Você pega um conjunto, uma grande quantidade de seus dados, separa uma parte que você não vai ver. Você só vê lá no finalzinho do seu processo, que é o de teste. E aí o restante você usa para treinar sua rede. Aí você pega uma parte que você usa para treinamento e testa na outra para ver, e avalia na outra para ver se está bom. E faz a mesma coisa com outras partes para você poder usar todos os seus dados de uma maneira que você tenha o máximo de informação possível para treinar. Eu vou entrar com mais detalhe nisso depois, tá? Mas, enfim, a lição principal disso daqui é um dos principais erros para quem faz classificação. Você nunca pode usar o teste para treinar o seu classificador. Só que o KNN não tem nada para treinar. Por quê? Porque os elementos que você tem de treinamento, que são essas bolinhas, eles já deram a informação e depois você só vê onde caiu e pronto. Agora, tem outras redes que têm parâmetros que você vai ter que ajustar. E aí são essas aí que a gente vai tratar daqui para frente, tá? Que é nesse slide aqui. Aí esse slide aqui já começa a ser da parte 3, da aula 3, né, do Justin. E aí esse é um exemplo, uma função de um classificador linear. Nesse classificador aí a gente tem o x, que são os dados de entrada, que é como se fosse a imagem, né? A gente tem o y, ou o f de x, que f de x, na verdade, é a classe predita pelo classificador, e y é a classe verdadeira, que não está aparecendo aí nesse slide. Então, o seu objetivo é prever y por meio de fx, w. O que é w? Aí são os parâmetros que você vai usar para treinar o seu classificador linear. Ele também tem um viés, né, um B de bias, que ele é usado para dar mais flexibilidade para a função. Né? Por quê? Porque quando você tem um classificador linear, você tem uma linha, uma reta que separa o espaço. E basicamente o que esse B faz é ele poder posicionar a linha em locais diferentes. Tá? Mas aí por que ele chama classificador linear? Porque isso aqui é uma operação linear, né? W vezes x mais b.
Se vocês já viram a equação de reta, não é nenhuma coincidência, né? É exatamente isso que a gente está vendo. Só que aqui é uma operação de matrizes, tá? E aí a gente tem aqui as dimensões de cada um deles. Eu não vou entrar em muito detalhe dessas questões de dimensão. Se vocês tiverem interesse para entender profundamente, olha a aula lá. Não dá tempo de eu falar disso tudo, desculpa, tá? E eu vou correr mesmo aqui na matéria para a gente conseguir terminar. E aí, outra coisa, outro conceito importante, que dado que a gente tem aquela função f de x, né, e a gente quer que f de x seja igual a y, como é que a gente sabe se a função está prevendo bem ou não? Aí a gente tem a função de perda, a loss function, né, em inglês. Ela vai dizer quão boa é f nessa aplicação. E ela vai tentar, o objetivo é a gente identificar os melhores parâmetros w e b, né, para uma tarefa específica. Seja reconhecer gato, tudo bem. Então você vai ter que ajustar o W e o B para reconhecer gato em imagem. Tá? E o objetivo nosso é minimizar essa função de perda, para que ela tenha um resultado correto em todos os exemplos que a gente está usando. Né? Então, só para lembrar, né, a gente usa algum conjunto de treinamento, porque são algumas imagens que a gente tem, e depois o conjunto de teste pode ser qualquer coisa. Se você tem uma máquina, por exemplo, que reconhece rosto, pode ser que ela nunca viu um rosto de uma pessoa, mas ela já viu de tantas pessoas que ela sabe o que é um rosto. Então ela usou o treinamento de rosto de pessoas para reconhecer rostos novos. Né? E aí a gente tem também um outro elemento nessa função, que aqui está a função de perda, que é um elemento de regularização, que faz algo semelhante que aquele K maior fazia no KNN. Ele dá uma suavizada na função, e essa é uma informação que vem, vamos dizer assim, para simplificar o modelo. Por quê? Você ter um modelo mais simples que resolve o problema é melhor do que você ter um modelo muito mais complicado. Além do que, se você tiver um modelo que ele se ajusta perfeitamente ao seu treinamento, você vai ter um efeito que chama de sobretreinamento ou overfitting, que é sobreajuste. Né? O que vai acontecer? O seu método ele vai ficar muito focado no treinamento e às vezes o seu treinamento vai ter uma ou outra amostra que é um outlier, né, que a gente chama, que é um elemento fora da curva. Então a gente deve evitar esses caras. Aí esse parâmetro de regularização ajuda isso, ao você usar de maneira eficiente e inteligente esse treinamento, evitando, às vezes, os elementos que vão te dar uma dica errada. Vai sempre acontecer isso, tá? Em todas as bases de dados. Agora, muito bem, como você faz esse treinamento? Aí é que a gente vai entrar na parte 4 da aula, que é a otimização, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem uma primeira opção de a gente resolver essa equação aí, né, que é a função de perda, que é usando a solução analítica, tá? Que vem do cálculo. A gente usa gradiente e tal, né? Lembra? O gradiente aponta para a direção onde a função cresce, né? Então, se você olhar para o contrário do gradiente, você vai ver onde a função reduz, e como a gente quer reduzir a função de custo, se a gente for na direção oposta do gradiente, a gente vai conseguir encontrar parâmetros, né, que vão se ajustar melhor à nossa função. E essa solução analítica ela é rápida, exata, só que ela é difícil, porque envolve cálculo. Né? E para cada tipo de função diferente que você tiver, para cada rede, cada conjunto de parâmetros diferente de W que você tiver, você vai ter uma solução diferente e vai ter que estudar para fazer. Não é, tem gente que é entusiasta da matemática, ok, né? E a gente realmente usa ela. Mas tem soluções, primeiro, que são muito difíceis de resolver, e tem outras que não são nem práticas, tá? Então, para isso, você tem a solução numérica, que ela é aproximada, ela é mais lenta, mas é muito fácil de fazer. Então, o que você pode fazer na prática? Faz as duas. Faz a numérica e usa a numérica para ver se a sua resolução analítica está correta. Aí você pode validar uma com a outra. Né? E o método mais usado, né? Então, como a gente viu, a gente quer ir na direção contrária do gradiente para a gente chegar no zero. Ou você pode ver a função de perda como sendo uma função para maximizar, você pode pegar
a função inversa, né, a maximização da função inversa, aí você vai ter a direção do gradiente como seu foco que está aqui nesse slide. Né? Parece que ele está subindo, o verde é mais alto, talvez. Né? E aí a gente tem um método que chama gradiente descendente, ou descida de gradiente. Aí a gente tem, bom, se eu falei descida, então ele está indo para baixo. Né? Mas o que acontece? Qual é esse método? É você resolver, dar pequenos passos. Você, por exemplo, vamos supor que a gente está nesse pontinho branco aí, né? E aí você quer dar um passo para uma direção que você vai ter um maior acerto do seu classificador. Você quer ajustar os parâmetros W para a direção que o seu classificador dê um resultado melhor. Então aí o que você faz? Você pega a solução numérica e dá um passinho nessa direção. Tá? E aí, como você tem um passinho, você tem alguns hiperparâmetros que vêm desse método, que é quanto que a gente vai andar em cada passo, né? Qual é a taxa, quantos passos a gente vai dar, como a gente vai inicializar os pesos de W. Tudo isso são questões que foram estudadas, a gente já tem algumas soluções interessantes e algumas eu vou comentar aqui com vocês hoje e durante o nosso curso também. Só que o que acontece? Como a gente tem agora bases de dados muito grandes, a gente não consegue usar toda a base de treinamento para calcular o gradiente e ir na direção dele, seja analiticamente, seja de modo numérico. Né? Porque imagina você calcular o gradiente com uma matriz monstruosa, não dá. Então, qual foi a solução? É a gente pegar um subconjunto das imagens de treinamento, ou dividir o treinamento em subconjuntos, como a gente viu naquela imagem lá, né? Só que a gente vai pegar conjuntos pequenininhos, que a gente chama de batch, né? Mini batch. E a gente vai pegar esse conjunto pequenininho para estimar a direção do gradiente. A gente vai ver como que está o acerto, o erro da nossa rede atual, com os pesos atuais, e baseado nos erros que a gente teve, a gente vai ver qual é a direção que a gente deve seguir com os parâmetros, baseado só nesse mini batch. Por quê? Depois, com as próximas amostras, a gente continua executando esse método muitas vezes. A gente dá vários passinhos pequenos com cada subconjunto das amostras. E aí a gente consegue atingir, né, o resultado que a gente quer. É a mesma coisa que a gente tinha feito. Só que aí a gente vai aumentar alguns hiperparâmetros, né? Não só a gente tem agora a questão do peso, da inicialização, né? Iniciação dos pesos, o número de passos e também a taxa de aprendizado, mas a gente vai ter também qual é o tamanho do mini batch, quantas imagens a gente pega por vez para treinar a rede em cada passinho. Né? Enfim, então, e como a gente faz a amostragem dessas imagens? Né? Então, esses são parâmetros que a gente vai ter que considerar nessa estratégia aí. E tem um grande problema, né, nesse método, porque ele segue gradiente. Mas olha o que acontece quando a gente tem uma curva que tem um mínimo local. Pode ser que a gente está achando que a gente já chegou na solução melhor, mas a gente não chegou. Por quê? Esse método de descida de gradiente, ou gradiente descendente, ele vai para uma posição mínima. Só que ele não consegue, às vezes, pular fora dessa posição mínima. Então ele vai ficar preso aqui. Ou talvez até num ponto de célula também ele para, porque ele não tem mais gradiente para nenhuma direção. Então pode acontecer isso é um grande problema. O outro é, dependendo do tamanho do seu pulo, você pode ficar pulando muito para chegar na solução que você quer. Né? Então, a velocidade com que você está andando no gradiente descendente também pode afetar. E uma solução, que está descrita aqui, é o momento. Né? O que é o momento? O que foi feito? O momento vamos dar o primeiro pulo. Só que aí, ao invés de a gente dar o próximo pulo para a direção que está, a gente vai considerar a direção de onde a gente veio nos pulos anteriores, como se fosse assim no movimento uniforme e uniformemente variável. A gente vai pôr ali uma força, uma velocidade que é difícil de você simplesmente virar o carro de uma vez, né? Então, você vai evitar esse tipo de serrilhado. Você vai fazer uma coisa mais suave.
para chegar até a solução. E esse tipo de momentos tem muitas estratégias, vocês podem ver lá todos os detalhes na aula lá do Justin, né? E aí, se vocês quiserem saber mais, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui sobre isso agora. Pulando para a parte 5 aqui da aula, então a gente está chegando mais ou menos no metade dos slides, né? Falei para vocês que é bastante coisa. Essa parte 5 aqui a gente vai começar a falar sobre as redes neurais mesmo, né? Então as redes neurais, elas têm esse formato aqui, né? Igual essa daqui é a AlexNet, que a gente já tinha visto. E antes de usar essas redes para fazer classificação, o método clássico ele exigia que a gente extraísse características da imagem, por exemplo, cor, borda, esqueleto, né? E aí a gente usasse uma função baseada nessas características para a gente dizer o que era essa imagem, se era um sapo, se era um cachorro, etc. Mas a partir da rede neural, essas duas coisas se juntaram. Então agora a gente consegue extrair as características por meio das convoluções. As convoluções são ferramentas poderosas, né, para a gente extrair características. Até vou sugerir um artigo que tem a ver com isso para a próxima aula, para a gente ler, que é o precursor das redes neurais no sentido de extração de características. O método de Gabor, né, a gente vai ver os filtros de Gabor. E, além disso, então você consegue extrair as características e também, ao mesmo tempo, fazer a função, né, com a propagação reversa e tal, ou retropropagação, a gente consegue fazer esse tipo de treinamento. A gente tem as duas coisas conjuntas. Essa foi uma das coisas interessantes que tem em rede profunda, rede neural. A desvantagem é que tudo que está aqui no meio você não tem a menor ideia do que está acontecendo, você tem pouca ideia. Você não tem muito controle do que os pesos estão acontecendo ali e por que estão com aqueles pesos. Né? Vou abrir um parênteses aqui para contar uma história. Até agora, na época da Covid, teve um grupo que ele pesquisou e publicou, né, um artigo sobre imagens, que ele pegava uma imagem de pulmão e aí ele tinha uma classificação para dizer se a pessoa estava com Covid ou outra doença. E o algoritmo ele acertava mais de 90% com uma rede neural. Olha que beleza. Só que aí o que aconteceu? Depois de um tempo eles foram, eu não sei se foi o mesmo grupo ou outro, foi interpretar para ver o que a rede neural estava, o que estava se passando aqui dentro, como é que ela estava acertando tanto, né? Que realmente ela estava. Aí eles usaram um método de interpretabilidade, em que eles conseguem mostrar na imagem quais são os pixels que estão contribuindo para aquele resultado, principalmente. E aí o que aconteceu? Nenhum pixel estava no corpo da pessoa dentro do exame, mas estava na parte de fora. E o que esse exame mostrou? O que esse resultado mostrou? Que a rede neural ela é muito inteligente, então ela vai procurar alguma informação que vai dar a resposta para ela. E naqueles exames, todas as imagens que estavam de Covid eram de uma determinada máquina. Então, quando fazia o raio-x naquela máquina, o computador conseguia ver pela borda, pelo formato de alguns artefatos que tinham fora da imagem, ela conseguiu reconhecer que máquina foi tirado o raio-x. Então ela dizia, é Covid, porque foi feito com essa máquina. Mas ela não via nada do pulmão da doença. Tá? Então, aí quando comparava com tuberculose, pneumonia, tinha outras máquinas que tinham tirado os dados. Então, esse é um problema muito grave que a gente tem, né? E um risco muito grande que a gente tem com redes neurais e que a gente precisa trabalhar. Eu já tive artigo publicado nessa área, né? De interpretabilidade, que é para doença de Alzheimer, né? E a gente conseguiu ver que regiões do cérebro são relevantes, conseguiu comparar isso com o que a medicina diz e tal. É bem interessante essa área. Bom, então esse foi o começo aí da rede, os conceitos da rede neural, né? E ela aprende a fazer a classificação, melhorando o resultado junto com a extração de características. E a funçãozinha de uma rede neural, olha ela aqui, ó. Ela é o quê? Ela é simplesmente um classificador linear, onde você tem os pesos dentro de um neurônio, é um pouquinho mais do que isso, tá?
porque depois ela tem algumas funçõezinhas a mais. Quando você usa uma função linear, você tem essa função que está aqui. Agora, se você coloca duas funções lineares, uma em sequência da outra, e você faz uma sumarização dos resultados da primeira, para depois executar a função da segunda camada, aí você já tem uma rede neural de duas camadas. Tá? E aí, essa função de duas camadas, essa equaçãozinha aqui, é o que a gente chama também de MLP, Multilayer Perceptron, tá? Ou uma rede totalmente conectada. Se você usar três camadas, aí você vai ter uma rede de três camadas. E se você tiver N camadas, aí você tem uma rede profunda, uma rede neural profunda. É isso, né? Deep Neural Network. Não tem muito segredo, é a mesma coisa que você encaixa uma atrás da outra. Agora, é importante esse max aqui para você não... que se você não tivesse esse max, você ia multiplicar W2 direto em W1. E aí vocês sabem que pela álgebra, que quando você multiplica duas matrizes, e elas são uma combinação linear, você consegue fazer com que o resultado dessas duas matrizes sejam equivalentes à multiplicação delas. Então você não precisa dessas duas. Agora, quando esse max aqui, ele está jogando um elemento não linear nessa equação, para você conseguir combinar resultados e conseguir trabalhar melhor e ter uma variedade maior. Isso aí, na prática, eu vou mostrar, talvez eu mostre mais para frente, eu não tenho certeza que esse slide, ele vai deformar o espaço, igual naquele exemplo que a gente tinha visto da função XOR, que você não conseguia traçar com uma linha. Se você fizer esse tipo de coisa, você consegue traçar linhas e você modifica a posição das suas amostras de modo que elas são separáveis linearmente. É isso que esse max aqui ajuda a fazer. Então está aqui um exemplo, né? Você consegue fazer aqui, por exemplo, com 6 camadas diferentes ligadas, podem ser convolutivas ou podem ser completamente conectadas, né? E você vai ter aqui ainda os max aqui no meio, a entrada e o resultado da sua saída. Por exemplo, 10 classes, lembram, né? É a Imaginet. Ah, não, Imaginet é 1000 classes. 10 classes é o desafio do Lecan, né? Dos dígitos de 0 a 9, para você reconhecer dígitos de escrita. Bom, então, dito isso, né? Agora a gente tem um código aí nesse slide. E esse código vocês podem tentar implementar em Python se vocês quiserem. A gente não vai ter tempo de implementar aqui na nossa videoaula. Eu vou deixar isso como trabalho e atividade para vocês. E aí, implementando esse código aí de 16 linhas em Python, vocês têm uma rede de duas camadas. Tá? Vocês podem usar ela já está treinando. Aqui você inicializa ela, depois aqui você faz a passagem para frente, você verifica qual é a predição da rede, aí você calcula aqui qual é a direção que você deveria andar para melhorar. E depois aqui você melhora ou atualiza os pesos da rede para chegar nessa direção. Simples assim, né? Então, com esse tipo de método, a gente já conseguiria fazer, por exemplo, uma classificação. Né? A gente tem aqui Desculpa aí, as motos estão passando aqui. Então a gente tem aqui todos os parâmetros que a gente precisa, depois vocês podem voltar nos slides ou na videoaula para vocês verem o que significa cada parâmetro, mas basicamente ele vai dizer as dimensões dos dados e quantas classes você quer classificar. Se vocês quiserem pegar, eu acredito que esse daqui dá para rodar no exemplo do Lecan. Né? Não vai ficar perfeito, mas dá para brincar lá. Os dígitos. Muito bem. E aí, agora a gente tem que bom que tem esse exemplo aí que eu estou mostrando para vocês qual é o efeito da função max entre duas camadas. Né? Porque aqui, se você tivesse que dividir essas amostras aqui com reta, não dá, né? Agora, essa função ReLU, ela pode fazer com que os dados eles sejam reestruturados, né? A ReLU é a função max, é essa função aqui, né?
Tá? Então, ela vai fazer com que o nome dela vem de Retified Linear Unit, né? Ou unidade linear retificada. E aí ela vai reestruturar os dados para você conseguir, com um classificador linear, fazer a separação das classes. Muito bem. Agora, passando para a aula 6 já, propagação reversa, né? Aí a gente vai ver um pouquinho nesse slide aqui como calcular o gradiente. Né? A gente tem a gente usa cálculo, pode usar cálculo para calcular o gradiente, mas depois também a gente precisa atualizar as matrizes, né? De pesos lá que é do nosso classificador. Como é que a gente faz isso? Depende da topologia da nossa rede. E como cada rede é diferente, é melhor a gente usar a ideia de a solução numérica, tá? E tem uma solução numérica muito elegante, que é a retropropagação, que foi baseada a gente olhando a função de perda, a gente vai conseguir fazer vamos dizer assim, dividir a função de perda, a função total, né? Que é a função de perda que a gente vai ter o quê? É todo o caminho que o dado de entrada faz até a saída, mais a função L sobre esse caminho, para a gente ver para a gente ver qual é a diferença do resultado previsto para o resultado que deveria ser. E aí a gente vai fazer a gente precisa pegar esse resultado, ver quais pesos que contribuíram para esse erro, para a gente ajustar eles. Só que para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir cada camada nossa em pequenos elementos, né? Aí a gente vai chamar isso aqui de grafo computacional do erro, ou do gradiente. E como a gente vai dividir esse grafo aqui em elementos pequenos, lembra que a gente tem o quê na nossa rede? A gente tem multiplicações e somas, basicamente, e a função max. A gente consegue fazer, então, a, a quebra, né, pela regra da cadeia de cálculo, a gente consegue ir propagando aos poucos o erro para trás, passo por passo, ao invés de a gente calcular tudo para uma determinada posição. Né? Que se você, deixa eu voltar aqui para um exemplo de rede que a gente tem. Você sabe que o erro está num parâmetro aqui, se você conseguir calcular por cálculo. Mas é muito chato você calcular para cada um deles até a equação para você ir ajustando os pesos. Então você vai voltando aos pouquinhos, passo a passo. Tá, o erro daqui, quanto foi a contribuição daqui? Foi tanto para os pesos. E daqui foi tanto, daqui foi tanto. E daqui para cá, né? Daqui para cá, daqui para cá. E você vai andando passinho por passinho nesse grafo computacional, né? Que a gente desenvolveu, para a gente conseguir calcular pela regra da cadeia de uma maneira muito mais simples. Então foi essa grande contribuição da propagação, da retropropagação, para as redes neurais elas ficarem rápidas, tá? Tem muito detalhe aqui nessa aula e é mais ou menos isso que eu vou conseguir falar para vocês. Agora, entrando já nas redes neurais convolucionais, qual foi a ideia delas? Elas têm alguns componentes, né? Elas são camadas conectadas, elas têm camadas completamente conectadas, como a que a gente viu nos slides anteriores, mas ela também tem algumas camadas novas. Elas têm a camada de convolução, que ela faz realmente uma convolução, pega uma máscara, né, uma janela, e percorre a imagem, tendo um resultado uma outra imagem aqui. E a gente também tem as camadas de pooling, que é a camada de sumarização, que a gente viu, o agrupamento de resultados. Aí a gente vai usar isso daqui entre camadas de convolução para diminuir o tamanho do dado e a gente diminuir também o processamento necessário. Vocês podem ver que, como a gente está partindo de uma imagem grande para poucas classes, a gente diminuindo o tamanho do dado, a gente também vai ter que usar uma função de ativação, a gente vai usar a ReLU aqui mesmo, né, que a gente tinha visto nos slides anteriores. E a função de ativação a gente vai usar em cada camada para fazer aquele max, né? E também a gente vai usar uma normalização. Essa normalização eu vou entrar em mais detalhe para vocês no final da aula, mas basicamente é normalizar os dados de cada camada
vai facilitar o treinamento, é para que o treinamento fique plausível em redes grandes, tá? Então, a gente tem aqui a entrada desse lado, a gente tem as janelas, né, que vão ser passadas sobre a entrada, e a gente vai ter a saída. Com base nessas janelas, a gente vai ter um conjunto de janelas para fazer convolução sobre dados de entrada e vai gerar os dados de saída. Isso que é a camada convolutiva que a gente vai incluir na nossa rede, e ela que foi usada na AlexNet, né, também pelo Lecan, para resolver os problemas de classificação. Basicamente é isso. Tá? E aí, a gente vai fazer o que com essas camadas de redes? A gente vai agrupar elas, né? Vai colocar, organizar elas em camadas. Igual a gente tinha feito em camadas completamente conectadas, a gente vai ter aqui a convolução, vai ter a função de ativação e vai ter a próxima camada. E a gente vai fazer. Aí a quantidade de camadas vai dizer a profundidade da sua rede. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que na convolução, a gente fez isso nos nossos exemplos, a gente aumenta às vezes o tamanho da imagem para uma bordinha, né, para calcular. Isso aí em redes convolucionais se chama padding, que é um parâmetro importante que a gente coloca serve para regular o tamanho final da imagem da saída dessa camada que a gente quer. E outra coisa é o striding, que na rede convolucional que a gente fez, a gente pulava, não sei se vocês lembram, de pixel a pixel, mas a gente pode pular de 2 em 2 também. Tá? Então, aí o stride 2 é uma coisa que você pode usar para simplificar o resultado da convolução e ter também uma imagem final menor do que se a gente pular de 1 em 1. Pode pular de 3 em 3, em quantos você quiser. Então, esses dois parâmetros de striding e de padding, né, eles vão ser usados para, dado uma imagem inicial, você consegue gerar virtualmente qualquer resultado menor, né, do que ele, só que de qualquer tamanho do final da saída da camada. Então, a rede neural convolucional ele vai ter esses parâmetros e hiperparâmetros. Tá? Os parâmetros são os pesos e os vieses, e os hiperparâmetros vai ser os tamanhos das janelas que a gente vai usar para fazer a convolução, o número de filtros que a gente vai usar nessas camadas, o padding e o striding. Tá? O número de filtros, você pode fazer não só uma filtragem, eu até mostrei aqui está mostrando, por exemplo, você tem 6 filtros para você passar em 2 camadas. Né? Você pode fazer isso daí. São parâmetros que você vai ter que ajustar na sua rede neural convolucional para ela funcionar. Tá? E a função de pooling que a gente tinha falado, ou de sumarização, ela é uma função max. O que acontece? Você vai pegar numa região e vai pegar qual é o valor máximo aqui. É o que vai passar para frente, para a próxima camada. Né? Lembra que a gente tinha alternando camadas convolucionais e de pooling. Também, então isso aí não tem parâmetros de aprendizado, tá? É simplesmente uma camada para ir reduzindo tamanhos mesmo. E a normalização do BET, ela vai ser usada, né, a normalização do BET Normalization, que eu tinha falado para vocês, é para a gente conseguir convergir mais rápido, como essa linha aqui. Né? Ao invés de você não usar nada, você demora muito mais fácil para você convergir. Então você tem a camada convolucional, BET Normalization. Esse daqui é a camada de pooling, né? que tem um outro tipo, tem vários tipos delas, não precisa ser só a função max. Aí tem você coloca uma camada de normalização para facilitar o aprendizado. É assim que a gente usa hoje, tá? É importante colocar essa camada aí senão vocês vão perder a cabeça na hora de treinar as redes de vocês. Bom, voltando aqui então agora na última parte da nossa aula, agora vendo aqui as arquiteturas que existem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre elas e quais são um pouquinho das vantagens e desvantagens.
Basicamente é isso aqui que a gente conseguiu de ganho de resultado na Imaginet. Nesse ponto aqui pararam meio de competir porque o erro estava muito baixo já, né? Ainda tem competição, mas não é dado muita atenção porque aí começa a entrar na parte de overfitting e tal, né? A gente vai dar uma passadinha nessas redes aqui. Então a AlexNet é a primeira que a gente viu, né? E ela foi a primeira vencedora. Ela que introduziu umas camadas iniciais, mas não tinha muita regra e não tinha uma lógica, né? Eles simplesmente foram colocando lá as camadas e beleza, vamos treinar e ver o que dá, né? Foi mais ou menos aí. Não que eles não tiveram alguma inteligência, né? Mas eles não tinham uma regra para dizer qual vai ser o tamanho da camada, como é que vai ser a convolução, quantas convoluções nós vamos fazer, etc. E aqui estão os resultados para vocês verem. Eu não vou falar muito disso daqui em todas as aulas, os slides que vão aparecer, mas você tem a quantidade de memória, você vê que a parte convolucional tem mais memória, a quantidade de parâmetros, a parte completamente conexa, que é o finalzinho da rede aqui, ela tem bem mais parâmetros, e também a quantidade de operações necessárias para fazer uma iteração. As camadas convolucionais têm mais do que as completamente conectadas. Aí a VGG ela surgiu, né, em 2015 e ela veio de um grupo, né, veio o nome do grupo deles, Vision, não sei o que grupo, eu esqueci o nome. Mas a ideia deles foi formalizar como fazer a estrutura das camadas. E basicamente eles descobriram algumas coisas interessantes, né? Primeiro eles tiraram o tamanho da janela do kernel como parâmetro, porque se você quiser uma janela maior, você coloca mais camadas de 3x3. Então a camada, o tamanho da janela convolucional é sempre 3x3, você tem mais ou menos camadas de acordo com o quanto você quer que filtre. Porque a convolução tem essa propriedade. Se você fazer convolução duas vezes com uma janela pequena, vai dar um resultado semelhante a você fazer uma convolução com uma janela grande, né? Então eles fizeram esse tipo de estruturação, ficou interessante, né, que a AlexNet não tinha. E também eles organizaram as camadas convolucionais com base na lógica de quantas operações de ponto flutuante a convolução ia fazer. Então eles conseguiram meio que dar o tamanho de cada camada aqui, cada grupo de camadas convolucionais ia ter mais ou menos a mesma quantidade de operações das outras, não fazendo com que o treinamento ficasse muito pesado num nível. Né? Só que eles aumentaram muito, né? Aí vocês podem ver que naquela época os computadores ainda estavam voando, a quantidade, principalmente o GPU estava avançando absurdamente rápido, né? Então ele gasta bem mais em todos os sentidos a VGG. Aí depois veio a Google Net, que eles fizeram em homenagem ao Lecan, eles colocaram o L ali com maiúsculo, e eles também fizeram algumas contribuições interessantes, tá? Eles reduziram o poder de processamento, eles estavam mais focados nisso, e, enfim, né? E eles diminuíram muito as camadas completamente conexas no final. Eles focaram mais nas partes convolucionais que eles perceberam que estavam dando mais efeito. Tá? E eles também incluíram o módulo Inception, que está aqui. Ele também elimina o parâmetro de janela por usar convoluções de vários tamanhos, tá? E ele sempre põe uma convolução pequenininha aqui para reduzir o gasto com as convoluções maiores. Então eles tiveram uma contribuição parecida com a VGG nesse sentido, mas eles também reduziram o processamento, né? Só que o que aconteceu depois, as redes neurais que tiveram mais camadas, elas começaram a ter um problema. Elas começaram a ter mais erro e demorar mais para treinar. E aí o pessoal estava desconfiado, né, e viram que era underfitting o problema, que a rede não estava conseguindo se treinar. Ela não estava conseguindo aprender direito. E qual foi a solução para isso? Foi justamente você ter uma maneira, duas coisas, né? Primeiro,
você usou foi implementada aqui aquela questão de normalização, né, da camada, que eu falei para vocês que é importante para treinar. E segundo, que eles colocaram criaram a ResNet, né, que é o efeito residual. Agora você dá a possibilidade de ter uma função identidade de um nível para o outro, se for interessante no aprendizado. Quer dizer, se uma rede é muito grande e ela tem parâmetro demais, não tem problema. Você consegue cortar algumas camadas e aí depois você consegue usar melhor as camadas intermediárias para dar um refinamento no que você tinha aprendido antes. Né? Você basicamente não perde o que você já tinha aprendido. Então esse é o conceito de ResNet que foi implementado, né? E ele passa para frente a função identidade. Então eles usaram aqui a ideia dos blocos convolucionais igual do VGG, vocês podem ver que a estrutura é bem semelhante, né? E eles também foram mais agressivos nas camadas completamente conexas, né? Eles praticamente eliminaram, deixaram uma só no final. E isso aí virou a tendência, tá? Depois a questão de você ter a parte residual e também a normalização do batch foi aprimorada para ser colocada depois da camada convolucional. Né? E aí você ficou esse padrão hoje. Né? Você tem a camada de normalização, a camada de a função de ativação e a camada convolucional. Aí depois disso ainda a gente teve algumas contribuições menores, né? Mas é basicamente você fazer a ResNet em paralelo, você ter várias ResNets ao mesmo tempo, para ter em paralelo, descobriram que tinha um ganho maior de aprendizado, né? E a tendência depois disso foi o contrário, você tentar reduzir o tamanho das redes para caber em dispositivos mais baratos, dispositivos móveis na época. Hoje o celular roda tudo, né? Mas na época não era assim. E vamos dizer assim, sistemas embarcados menorzinhos, também surgiram várias redes pequenas que tinham um potencial muito grande com menos operações, tá?